Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Laboratório de Algoritmos. Agora nós vamos fazer essa prova, tá? Que corresponde à primeira avaliação. A primeira questão diz o seguinte: faça um programa que solicite ao usuário as notas da primeira, segunda e terceira avaliação, e depois calcule a média aritmética e apresente o resultado final ao usuário. Importante: se o usuário digitar uma das notas com valor negativo ou maior que 10, o programa deve apresentar uma mensagem de erro informando ao usuário e também não deve realizar o cálculo da média, tá? Beleza, então esse que é o programa pede. Vou copiar aqui o texto da questão, tá? Minimizar. E aqui a gente vai usar o Code Blocks para resolver, tá? Então vamos aqui criar um arquivo vazio. Eu vou logo salvar esse arquivo aqui. Esse arquivo eu vou procurar aqui no meu computador, documentos, GitHub, primeira avaliação. Então aqui a Q1, tá? Ponto C, a primeira questão resolvida. E aqui, logo no início, eu vou iniciar o meu programa colocando aqui justamente o conteúdo aqui do enunciado, tá? Então aqui eu tenho o enunciado da questão, que vai nos ajudar a se guiar durante a resolução. E agora nós vamos fazer o nosso programa. Primeiro, nós vamos incluir aqui a biblioteca padrão de entrada e saída, stdio.h. Vamos criar a nossa função principal int_main, retornando 0. E agora nós vamos trabalhar com as nossas variáveis. Como nós temos aqui a solicitação de 3 notas, eu vou criar aqui as variáveis para receber cada uma dessas notas. E a gente sabe que essas notas podem assumir valores racionais também. Eu posso tirar 5,5, 7,3 e assim por diante. Então todas elas eu vou declarar do tipo float, tá? Vou chamar de n1, n2 e n3, tá? E vou ter uma outra variável aqui que é a minha variável média, tá? Essa variável média ela vai ser utilizada para justamente armazenar o valor calculado, tá bom? Então, bem simples o problema. Aqui ele pede para a gente solicitar ao usuário a entrada. Então eu vou digitar uma mensagem aqui para o usuário: digite os valores das notas 1, 2 e 3, tá? Esse texto aqui é justamente porque foi pedido aqui na questão, tá? Solicite ao usuário as notas. Então pegamos aqui as notas, apresentamos para o usuário, na verdade, uma mensagem para que ele possa digitar as notas. Vou criar aqui um scanf, tá? Onde eu vou receber cada uma das notas, porcentagem F, porcentagem F, porcentagem F, endereço comercial da nota N1, endereço de memória aqui, tá, da minha variável N2 e endereço aqui também da minha variável N3. Então recebo aqui as 3 notas digitadas pelo usuário. Depois calcule a média aritmética e apresente o resultado final, tá? Mas eu tenho aqui uma nota importante. Se o resultado de qualquer uma dessas notas aqui ele for um valor negativo ou maior que 10, eu não calculo, na verdade, a média e não apresento. Então, eu devo apresentar uma mensagem de erro informando ao usuário e também não devo realizar o cálculo da média. Então, bem aqui eu vou ter if, tá? Que é a minha condição. If n1 é menor do que 0 ou, tá? Ou n1 maior do que 10, tá? Então, essa aqui é uma condição que eu devo respeitar. Se isso acontecer aqui, tá? Eu não posso apresentar a minha média. Mas não é só isso. Ou, se o n2 for menor do que 0, ou o n2 for maior do que 10, eu também não posso apresentar o cálculo, tá? Ou, se n3 for menor do que 0, ou n3 for maior do que 10, eu também não posso realizar o cálculo. Essa aqui é a forma compacta, tá? Forma compacta de solução do problema, tá? Sendo essa forma compacta aqui, claro, organizada dentro de um if, colocando todas as possibilidades aqui previstas. Então, se for menor, se for maior, se for menor, se for maior, se for menor, se for maior,
significa que eu não posso calcular e tenho que apresentar uma mensagem de erro, tá? Informando o usuário, e também não deve realizar o cálculo. Então aqui eu vou apresentar uma mensagem de erro, tá? Erro, valor inválido para cálculo da média. Pronto, então vou apresentar essa mensagem aqui, tá? Mas caso eu não caia nessa condição aqui, ou nessa, ou nessa, ou nessa, ou em qualquer uma das outras aqui, eu posso entrar aqui no se não, tá? Que é justamente onde eu vou calcular minha média aritmética, que vai ser N1 mais N2 mais N3, tudo isso dividido por 3, tá? Ponto e vírgula. Então, aqui eu calculo a minha média aritmética e finalmente eu apresento na tela para o usuário. O resultado da média é igual a quem? Porcentagem F, vírgula, média, tá? Aqui eu vou botar um barra N, tá? Uma quebra de linha, e aqui eu vou colocar um ponto 2 para garantir que só apresente dois valores depois da casa decimal aí. Então esse aqui é o nosso primeiro problema, tá bom? Posso compilar aqui. Bom, não deu nenhum erro, tá? Posso executar agora. Aqui está. Então ele pede para que a gente digite 3 valores. Vamos lá. 6, 5 e menos 6. Então aqui nesse caso ele vai ter que mostrar a mensagem de erro. Erro, valor inválido para cálculo da média, tá bom? Tudo certinho. Executo de novo, tá? Executando aqui outra vez, tá? Vamos ver. Então aqui 2, 8 e 7. Calculou o resultado da média é 5,67, então corretinho, tá bom? Beleza? Então o algoritmo está atendendo aí as nossas necessidades. Então essa aqui é a primeira questão, tá, do nosso problema. Vou colocar ela no GitHub para vocês terem acesso. Vamos ver aqui a segunda questão agora. Bom, deixa eu... Opa, não é aqui no Word, tá na verdade aqui. A segunda questão. Faça um programa que receba 10 valores inteiros digitados pelo usuário. Depois apresente na tela a soma dos valores, assim como o menor e maior valor digitado. Beleza, então essa é a segunda questão. Vamos criar aqui um novo arquivo também vazio. Vamos salvar ele aqui, eu vou chamar ele de Q2, tá? .c. E nesse segundo aqui nós temos esse comando, tá? Então, faça um programa que receba 10 valores inteiros digitados pelo usuário. Depois apresente na tela a soma de todos esses valores, assim como o menor e maior valor. Beleza, vamos salvar aqui e vamos começar aqui o nosso programa. Primeiro vamos incluir aqui a biblioteca, tá? stdio.h. Vamos criar aqui nossa função principal em main, return 0, ok? E aqui a gente vai criar as nossas variáveis, tá? Então, primeiro eu vou ter que criar uma variável aqui inteira, tá? Que vai receber o valor digitado pelo usuário. Vou criar uma variável soma que vai guardar a soma. Vou criar uma variável menor que vai guardar o menor valor. E uma variável maior que vai guardar o maior valor digitado pelo usuário. Então essas são as minhas variáveis, tá? Aqui, assim, e também vou ter que criar uma variável i, tá? Para que eu possa percorrer o meu laço aqui. Então vai de i recebendo 0 até um i menor que 10, tá? E mais. Então, bem aqui dentro desse laço eu vou poder trabalhar com os 10 valores que eu preciso receber, sendo eles todos do tipo inteiro, tá? Posso inclusive aqui colocar uma mensagem para interagir com o meu usuário. Digite o valor porcentagem D, tá? Então esse valor porcentagem D é justamente o iésimo valor, tá? Vou colocar i mais um aqui, gente, porque como vocês já sabem por boa prática de programação, nós sempre vamos começar aqui com o valor 0, tá? No início, tá? Mas para o usuário visualmente, é muito mais comum para ele começar aqui recebendo um valor, certo? Apresentando um valor para ele como 1, 2, 3 e assim por diante. Então eu vou pegar cada um desses valores a partir da entrada do usuário pelo teclado via o scanf, tá? Então esse valor aqui vai ser digitado pelo usuário, certo? É um valor do tipo inteiro e vai ser guardado no endereço da variável valor, tá? Então aqui o usuário vai digitar o primeiro valor, o segundo, o terceiro e assim por diante. Toda vez que eu receber um valor, eu faço aqui a verificação se ele é o menor, se ele é o maior e também guardo esse valor na soma, tá bom? Então, basicamente,
é isso que nós vamos fazer nesse problema, tá? Bom, vamos lá então. Então, primeiro, no primeiro momento, certo? Da primeira iteração, eu não tenho nenhum valor na soma guardado, não tenho nenhum menor valor, não tenho nenhum maior valor, certo? Então, nesse primeiro momento, eu posso resolver isso com um if, tá bom? If i igual a 0, ou seja, quando for a primeira iteração do meu problema, o que acontece? A soma vai receber o próprio valor. Que mais? O menor vai receber o próprio valor. Opa. E o maior vai receber o próprio valor. Por que tudo isso, professor? Porque para nenhuma dessas variáveis aqui eu tinha qualquer referência. Então, nesse primeiro caso aqui, eu posso atribuir o primeiro valor que é digitado para cá e depois eu só faço resgatá-los, porque na primeira iteração eu recebi eles aqui. Então, se for a primeira iteração, meu i igual a 0, guarda esses valores aqui, tá? Se não, ou seja, o else, se não for a primeira iteração, eu já vou aqui agora fazer outras considerações, tá? Se não, eu já entro aqui. Nessa segunda parte aqui, se não for, eu já faço as minhas outras verificações. A primeira verificação que eu vou fazer é em relação ao valor da soma, tá? Que vai ser soma, vai receber soma mais valor, tá bom? Então, toda vez que é a primeira, o valor já guarda aqui em soma, porque essa soma não tem um valor. Depois da primeira, quando for a segunda, a terceira, a quarta iteração, soma já tem um valor que já foi entrado aqui inicialmente, então agora eu posso atribuir somando os próximos valores. Se eu não fizer isso aqui, eu vou estar somando com um valor aleatório que está guardado na memória, então eu não posso deixar dessa forma, tá bom? Isso é muito importante. Depois vocês podem, inclusive, testar comentando essa linha e vocês vão ver que dá um valor aleatório, um valor de erro, né? Então é necessário fazer isso, tá? Depois, eu posso verificar, porque agora eu tenho o menor valor. Se o menor valor que foi adicionado aqui na primeira iteração, ele for maior do que o valor atual, ou seja, o próximo valor da segunda, terceira, quarta iteração, o que significa é que eu posso trocar. Então, o menor vai receber o valor, tá bom? Então, isso é importante aqui. Outra comparação, se o maior valor que eu tiver for menor do que o valor que o usuário digitou, também eu vou fazer a troca aqui. Agora, o valor maior vai receber o valor aqui, tá? Então, aqui eu estou garantindo que na segunda, terceira e quarta iteração, eu vou estar comparando aqui para verificar se eu posso ou não, ou se eu devo ou não trocar pelo próximo menor valor, tá bom? Então, faço isso para os dois. Beleza. Então, observa que aqui a gente conseguiu contemplar aqui o menor, o maior, e aqui a soma já está ocorrendo. Beleza, mas tem mais um detalhe, tá, gente? Independente de eu estar dentro desse if ou dentro desse else, ao sair daqui, eu tenho que zerar o meu valor, tá bom? Eu tenho que zerar a minha variável valor. Posso zerar, certo, de alguma forma, ou na verdade eu posso até não zerar, não precisa, porque bem aqui eu vou sobrescrever o valor, tá bom? Então, se eu não fosse sobrescrever aqui, eu precisaria zerar. Agora, como eu sobrescrevo, nem preciso, na verdade, estar zerando ele. Então, isso aqui deve resolver o nosso problema. Nós vamos receber 10 valores, vamos somar todos eles aqui numa soma, depois vamos descobrir o menor e o maior, tá? Ao final do nosso laço começa aqui e termina aqui, certo? Fim do laço. Fora do nosso laço, nós podemos mostrar na tela. O resultado da soma é igual a porcentagem de, são inteiros, certo? Barra n, vírgula soma, printf. O menor valor digitado é igual a porcentagem de barra n, que é a variável menor, e printf. O maior valor digitado é igual a porcentagem de também aqui, barra n maior. Então, aqui a gente conclui o código, tá? Então, nesse exemplo aqui, nessa questão aqui, nós temos aqui um programa completo, tá? Vamos aqui compilar. Compilando aqui, não teve nenhum erro, tá? Podemos executar o programa.
executando aqui, ó, primeiro ele pede, aqui, ó, digite o primeiro valor, vamos digitar, 2, tá? Depois o segundo valor, 3, depois 4, depois 2, depois 2, depois 3, depois 2, depois 6, depois 8, depois 9. Aqui nós teremos os 10 valores digitados. De cara a gente já sabe que o 2 é o menor. Se eu colocar 9 aqui, 9 vai ser o maior. Se eu não colocar 9, se eu colocar 7 aqui, 8 vai ser o maior. Inclusive vamos ver dessa forma. 8 vai ser o maior, vai ser o que vai ser impresso bem aqui. E a soma é só somar aqui, ó. Vai ser 5, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 6, 32, 32, 39, tá? Vamos lá. Então tá aqui, ó, o resultado da soma 39, o menor valor digitado 2, o maior valor digitado 8, beleza? Então aí vocês podem testar depois com outros valores, tá? Mas funcionou aqui o código, tá? Então, no primeiro momento nós não temos aqui nenhum valor, a gente adiciona aqui na primeira iteração e os demais a gente já não precisa mais adicionar, só fazer aqui a lógica, tá, de adição dos valores. Beleza, muito legal, tá? Continuando aqui, vamos agora fazer a próxima questão, né? A próxima questão diz o seguinte: faça um programa que solicite ao usuário a altura de 10 pessoas, depois calcule a média da altura e apresente na tela. Então, basicamente é para você receber 10 alturas e calcular a média dessas alturas, tá? Então, vamos aqui salvar, tá? Uma questão bem parecida com a anterior, questão 3 aqui, ponto C. Vamos colocar aqui o comando da questão, o enunciado dela. Então, faça um programa que solicite ao usuário a altura de 10 pessoas e calcule a média da altura, tá? Beleza, vamos incluir aqui a biblioteca de entrada e saída, stdio.h, int main, beleza, return 0. Então aqui nós vamos ter, já que a altura é um valor racional, então vou colocar float altura. Vou ter aqui um laço, vou colocar uma variável i. E vou ter uma média, vou calcular média aqui, tá? Então vou ter essa variável. Bom, para eu receber as 10, eu vou usar o laço, tá bom? De um i recebendo 0 até um i menor que 10, i mais, tá bom? E aqui eu vou pedir para o usuário digitar os valores. Digite a altura do usuário, porcentagem D. Tá, beleza. Aqui só uma correção, tá, gente? Aqui esse i eu vou chamar de uma variável do tipo inteira, tá? Então, porque vai 1, 2, 3, tá? Então, por isso eu vou usar aqui porcentagem D, tá? Então, digite a altura do usuário porcentagem D, vírgula. Aqui eu vou usar i mais 1, tá? Para não aparecer 0, 1, 2, mas aparecer a partir da contagem do 1, tá? Lembrando que mesmo parecendo muito lógico você usar aqui 1, eu te recomendo desde agora que você não use, que você use 0, porque isso vai ser importante depois em vetores e matrizes, tá? Beleza, então pede aqui para o usuário digitar, scanf, tá? Para o usuário agora sim digitar o valor, porcentagem f, endereço de memória da variável altura, tá? Então aqui tu vais guardar aqui a altura. Então, basicamente eu quero receber as alturas e quero calcular a média. Ele não pede para eu fazer nenhum tratamento, ele não pede para eu verificar se é positivo ou negativo, ele não pede para eu fazer nada. Então é uma questão assim direta, objetiva e bem simples, tá? Então basicamente você vai receber esses valores, os valores digitados pelo usuário. Você pode guardar na variável média. Média recebe altura, tá? Só que recebe quem? Altura, média mais altura, tá? Então, bem aqui tu vai fazer só o controle. If i igual a 0, ou seja, é o primeiro caso que nem foi no anterior, então média recebe altura, tá bom? Ou seja, ele recebe a própria altura. Agora, else, ou seja, se não é o primeiro caso, então significa que você já recebeu a primeira altura, então não está vazia a variável média, então média recebe média mais altura, tá bom? Então,
recebe aqui todos os valores. Fora do laço aqui, tu fazes que a média recebe média dividido pelo número de elementos que tu está recebendo, que são 10. Então aí você calcula a média e depois apresenta aqui na tela para o usuário. A média das alturas igual porcentagem F, tá? Só para apresentar aqui na tela, tá? Do jeito que está a questão, que ela foi escrita, isso aqui já resolve o problema, tá bom? Vamos compilar aqui. Opa, deu um errinho aqui. Olha só, legal, né? Dá o erro. Porque olha só, ele mostra aqui na linha 22 o erro. Ele mostra a linha. Line em português significa linha. Então na linha 22, o erro é expected. Expected é esperado, tá bom? Então esperado, ponto e vírgula, before é antes da chave, tá? Então ele fala aqui, ó, tá faltando aqui um ponto e vírgula. Então você vem, coloca o ponto e vírgula, compila de novo, problema resolvido, tá? Nenhum erro. Depois você pode executar. Ao executar teu programa aqui, ó, ele vai pedir as alturas, tá? Você digita, opa, não é ponto, tá, gente? Desculpa. Então você digita aqui as alturas, tá? Vamos lá, 1.68, 1.56, 1.9, 2 metros, 1.92, 1.80, 1.87, 1.76, 1.42, 1.73. Pronto, digitei todas. Ele calcula a média das alturas, que deu 1,76 m. Pronto, então está aqui o resultado. Calculado aqui o problema. Então, esse problema que foi apresentado a vocês, ele pedia basicamente só isso. Se vocês quisessem melhorar o problema, poderia ser feito outras coisas aqui. Por exemplo, bem aqui, tu poderias verificar se esse valor de altura é positivo ou negativo. Se for negativo, tu converte para positivo, já que não tem altura negativa. Isso poderia ser uma possibilidade de melhoria do teu código. Como é que tu faria isso? Criaria aqui if altura menor do que zero. Se a altura for menor do que zero, então a altura recebe menos 1 vezes a altura, tá? Ou o módulo da altura, tá? Então isso aqui já vai garantir que toda vez que o cara digitar uma altura menor do que zero, tu vai converter para uma altura positiva, porque menos vezes menos é mais. Então aqui tu converte e seria mais um incremento, tá? Na qualidade do teu código que você está entregando. Para essa questão não foi pedido, mas é só um exemplo de uma outra coisa que poderia ser implementado dentro da tua lógica para melhorar a tua solução, tá? Bom, agora bora fazer a última questão, tá? A última questão diz: faça um programa que solicite a idade de um jogador de futebol. Depois classifique-o de acordo com a sua categoria para treino. Infantil A, Infantil B, Juvenil A, Juvenil B e adultos, tá? Ao final apresente na tela qual categoria o aluno pertence. Bem simples, tá? O programa. Então vamos aqui criar o nosso Q4, tá? Q4.c. Vou colocar aqui a questão e agora a gente vai criar a solução. Include stdio.h int main, beleza? E aqui nós vamos ter aqui solicitar a idade, tá? Vou colocar como inteira a idade. E o programa ele não pede laço, não pede nada. Então, basicamente você vai receber a idade. Digite a idade do jogador, tá? Então aqui só uma mensagem para o usuário para guiá-lo. Aqui você vai receber essa idade porcentagem D, que vai guardar no endereço de memória da variável idade. E aqui você vai fazer a comparação. Se idade for maior ou igual a 5 e idade for menor ou igual a 7, então se isso aqui for verdadeiro, entra aqui na primeira condição, tá? A primeira condição é que esse cara aqui, ele é infantil A. É só isso, tá? A questão. Agora, se não se, tá? A segunda, se idade for maior ou igual a 8 e idade
menor ou igual a 10, ele entra aqui na segunda categoria. A segunda categoria diz infantil P, tá bom? Depois, else if, que é se não se. Se não se idade maior ou igual a 11 e idade menor ou igual a 13. Aí, se isso acontecer, printf juvenil A, certo? Juvenil A, barra N. Próximo, vou até copiar aqui para você ver como fica uma coisa até repetitiva. Se for menor ou igual a 14, maior ou igual a 14 e menor ou igual a 17, ele vai ser do juvenil B, tá? E, por último, else if, tá? Se não for nenhuma dessas aqui, mas foi essa última, idade maior ou igual a 17, tá? Essa aqui é a última, printf, tá? É adulto. Então, ele vai ser adulto nesse último caso. E eu posso ter até um se não aqui, tá? Um else, se não for nenhuma dessas aqui, tá? Printf aqui. O jogador não se adequa a nenhuma das categorias, tá? Coloquei até esse último aqui que nem tá pedindo na questão, mas você poderia também colocar, tá? E aqui, por último, o return 0, tá? Então, essa última questão é só isso, tá, gente? Faça um programa que solicite a idade de um jogador de futebol e depois classifique-o de acordo com sua categoria para treino. Então, vai entrar numa dessas categorias. Ao final, apresente na tela qual categoria o aluno pertence. Pronto, estou apresentando aqui na tela. Compilou, nenhum erro, tá? Executou. Então, vamos pegar aqui a idade do jogador, 18 anos. Então, tá aqui, ó. Ele é da categoria adulto. Fecha o programa. Roda aqui de novo. Vamos pegar aqui agora 6 anos de idade. 6 anos de idade, infantil A. Então, essa era a última questão, tá, gente? Bem fácil, bem tranquilo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado da resolução da prova. Mais uma vez, obrigado por assistirem até aqui e até a próxima aula.